Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o terceiro episódio da série Integra Família Palavra da Vida, a classe para novos membros e aqueles que querem tomar uma decisão e querem saber se realmente conhecer a igreja e saber se né, é a igreja certa para congregar. Certo? Meu nome é Anderson Pereira, pastor sênior da igreja. E hoje, nesse terceiro episódio, eu quero apresentar para vocês os valores da igreja. Valores são princípios que norteiam uma instituição. Certamente você já viu ou até mesmo trabalhou em alguma organização que tinha lá uma carta na parede, né, na recepção, em salas de reuniões, dizendo o seguinte: missão, visão e valores. Valores, então, são princípios que devem regem as nossas relações e em algumas instituições, como empresas, muitas vezes as relações não são regidas por valores, embora estejam os valores lá explicitados na parede. Mas aqui, na Igreja Palavra da Vida, todas as nossas relações são e devem ser, não só as relações, mas nossos ministérios, tudo que realizamos devem ser norteados pelos nossos valores, nossos princípios, certo? Então, o episódio de hoje é para que nós possamos falar sobre valores. Fique com a vinheta e voltamos já. Bora lá para falarmos sobre valores. Quais são os valores da Igreja Palavra da Vida? São 11 valores e eu quero apresentar cada um deles para vocês aqui nesta noite, nesse dia, noite, onde eu estou gravando esse vídeo à noite, mas se você está assistindo aí durante o dia, não tem problema nenhum, né? A ideia é justamente que a gente tenha aí o Integra gravado para que as pessoas possam ter acesso e conhecer a igreja. Certo? Então vamos falar um pouquinho sobre cada um destes nossos valores. São 11 e aqui tem uma lista de todos eles, mas eu já vou passar esse slide aqui. Ele é um slide que a gente usa no Integra presencial. Você vai ter a oportunidade de participar também. E eu vou começar a falar cada um deles aqui a respeito daquilo que norteia as nossas relações e norteia também os nossos ministérios. Bom, o primeiro deles é a prioridade ao ensino bíblico, ou seja, prioridade do ensino bíblico é a base de transformação do indivíduo e da congregação. Nós cremos que somente pelo ensino bíblico é que nós conseguiremos mostrar para o indivíduo e também para a igreja a necessidade de nós vivermos a palavra. Nós precisamos conhecer, ouvir, mas também aplicar e viver. 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 a 17, Paulo fala justamente isso, que fala, aconselhando a Timóteo, né? Olha, permanece naquilo que tu aprendeste, tu sabe de quem aprendeu, e mais importante ainda, tu sabe que toda a escritura é divinamente inspirada para ensinar, exortar, né? Corrigir e instruir. Então, o ensino bíblico norteia todos os nossos ministérios, desde os nossos cultos, quarta, domingo, a escola para as crianças, desde a tenra idade até os adolescentes. O ensino bíblico é a prioridade e nós cremos que somente pelo ensino bíblico é que nós podemos direcionar as pessoas para o desenvolvimento da maturidade espiritual. Porque quando você vê igrejas que ignoram o ensino bíblico, você percebe que ali há espaço para tudo quanto é tipo de meninice e de heresias. E Paulo vai dizer aos Efésios justamente isso, né? Para que não sejamos levados como meninos, que são levados por qualquer vento de doutrina. Então, o ensino bíblico é uma prioridade dentro do nosso modelo de igreja, da forma como trabalhamos. Certo? Segundo, evangelização a partir do estilo de vida. Ou seja, como nós alcançamos os perdidos?
como nós falamos do evangelho aos perdidos, porque Deus se importa com os perdidos. Nós também nos importamos. Então, Mateus 28, 19 e 20, a grande comissão, ela é para todos, não é para o pastor aqui apenas. É para todos os membros da igreja. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ensinado. Ó, o ensino, né? Falamos do ensino com prioridade. Jesus fala isso para os seus apóstolos, para os discípulos, dizendo: olha, vocês precisam fazer discípulos como? Ensinando eles a guardar o que eu vos tenho ensinado, certo? E estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, nós precisamos alcançar os perdidos pela evangelização da nossa forma de viver. E como isso acontece? Nos nossos relacionamentos, né, que devem ser estabelecidos de forma real, de forma íntegra. Esse é um eixo aqui da palavra da vida. Relacionamentos reais, relacionamentos íntegros precisam ser estabelecidos. Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 12, verso 9, que, né, o amor tem que ser sincero, não fingido, não hipócrita. Então, esses relacionamentos precisam ser íntegros, de fato, reais, de fato. Assim, nós realmente impactaremos os perdidos com o nosso estilo de vida. Terceiro, pluralidade de liderança. O que significa isso? Pluralidade de liderança é que não há apenas um líder, não há um ditador, não é uma pessoa apenas decidindo. Existe uma liderança plural, existe um presbitério, existem líderes de ministérios, e eles são compostos por homens, né, a liderança mulheres, reconhecidos pela igreja, que realmente estejam engajados na igreja. E outra coisa, porque quando falamos de pluralidade, estamos dizendo que nós não trazemos para a liderança de acordo com a posição social, de acordo com a quantidade financeira de oferta ou de dízimo, ou ainda de algum benefício específico. Levantamos líderes de todas as classes sociais, de todas as relações, independente da sua posição social ou financeira, mas o que nós precisamos é que sejam pessoas íntegras, que a igreja reconheça, né, esse ministério, e que também engaje, né, como liderando pelo exemplo, e principalmente por uma liderança servidora. Estamos aqui para servir. Então, pluralidade da liderança significa que as tomadas de decisões não são feitas em gabinete, sozinhos, sem transparência, sem um corpo de ministros e pessoas que lideram, decidindo em conjunto, certo? Quarto, na sua reprodução, a igreja deve desenvolver o discipulado. O discipulado é um outro eixo importantíssimo da igreja, ou seja, a gente entende que todos são discípulos e discipuladores, todos precisam discipular, e a reprodução de discípulos é conforme a imagem de Cristo, ou seja, nós temos uma imagem a refletir no discípulo, e essa imagem é de Cristo, é formar o caráter de Cristo, gerar Cristo na vida das pessoas. E o discipulado, nós entendemos que não é uma opção, mas o discipulado é uma ordem. Jesus disse: ide e fazei discípulos. Então, devemos nos envolver para tornar um indivíduo em um discípulo frutífero de Jesus. Todos devem se envolver para tornar os indivíduos discípulos de Jesus, certo? Então, isso é uma tarefa de todos nós, de toda a igreja, não apenas do pastor ou de um discipulador específico. Ok? Quinto, o amor deve permear o cuidado de uns pelos outros. Isso é muito importante também, se a gente está falando de relacionamentos reais, de relacionamentos que verdadeiramente são íntegros. O amor permeia tudo. Tá? Devemos buscar os que estão lá fora, sim, o id, mas nós não podemos nos descuidar dos que estão aqui dentro para promover uma edificação mútua, ou seja,
buscamos os de fora, mas cuidamos dos de dentro. Tão importante quanto buscar os de fora é cuidar dos de dentro. Então nós entendemos isso com muita clareza, sabe? Então o texto bíblico de Gálatas vai falar isso, né? Sobre o cuidado, né? Sobre o suporte uns aos outros. Então isso é muito importante em nossas relações. Tá? Esse foi o quinto. Sexto, a igreja deve ser caracterizada por um povo ativo em um ministério, lugar certo, pelas razões certas. Ou seja, a gente não evita os quebra-galhos. Em que sentido? Olha, temos uma lacuna lá na escola das crianças. Pode quebrar um galho para nós? Não. Nós não trabalhamos dessa forma. Nós queremos pessoas ativas, e daí todo membro precisa ser ativo, todos precisam ser ativos, ou seja, a partir do momento em que você se insere, faz parte desse corpo, é necessário ser ativo, é um chamado para todos nós. A rede de ministérios está aí justamente para isso, para que você se identifique qual é o seu perfil, onde você quer servir e se adequar em um ministério específico. Mas quando a gente fala de lugar certo pelas razões certas, tem um texto em Romanos capítulo 12, que para nós é muito importante. Capítulo 12, verso de número 3 a 8, diz o seguinte: porque pela graça que é me dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use o dom para exortar. O que reparte, o que oferta, faça com liberalidade. O que preside, faça com cuidado. E o que exercita misericórdia com alegria. Paulo está dizendo, olha, no lugar certo. Né? Vocês precisam trabalhar no lugar certo. O membro do corpo precisa estar no lugar certo. Lugar certo pelas razões certas. Certo? Acho que esse é o sexto, né? Deixa eu cuidar aqui. Terceiro, quarto, quinto, sexto. Isso. Vamos para o sétimo. A igreja deve dar ênfase ao fortalecimento das famílias. Eu sempre falo para os irmãos, a igreja é forte quando as famílias são fortes. Famílias fracas, a igreja é fraca. Igreja em que as famílias não abrem a Bíblia em casa, nós teremos dificuldade, né, de torná-la uma igreja forte. Então, a importância de não terceirizar. Nós estaremos aqui cumprindo o nosso papel como igreja. Mas tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento ensinam que, prioritariamente, os pais devem transmitir o ensino da palavra de Deus aos filhos. Olha um texto que para nós é importantíssimo, que é Deuteronômio, capítulo 6, versos de 4 a 9, diz assim, ó: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Eu gosto de uma tradução que diz: encucarás na cabeça dos teus filhos, né? Encucarás nos teus filhos. Esta palavra, tu vai falar dela assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando. Ou seja, a palavra tem que estar aberta dentro de casa. Tem que se falar da palavra dentro de casa. Então, é assim que se constrói família forte. E aí também os cônjuges, né, devem amar e respeitar-se mutuamente. Havendo respeito e havendo o ensino da palavra, uma família certamente vai ser forte. E aí digo para vocês,
a igreja também será muito forte, tá? Deixa eu ver aqui, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Tô me perdendo aqui, acabo falando e esqueço qual é o número. Esse é o oitavo, né? Fica a dica de melhorar, botar o númerozinho se eu quero falar ali qual é o número do valor. Mas não é uma ordem prioritária. O oitavo valor, na dinâmica da vida, a fé deve ser exercitada e desenvolvida, ou seja, nós cremos na continuidade dos dons, o Senhor opera, nós cremos no sobrenatural, no mover do Espírito, nós cremos no agir do Espírito Santo, somos uma igreja continuista, que crê que os dons são contemporâneos, uma igreja que realmente sabe que nós precisamos exercitar a fé, o povo precisa ter a sua fé desafiada para crer naquilo que Deus pode fazer. E aí, outro texto muito importante, gente, totalmente baseado em textos bíblicos, né? A Bíblia é a nossa fonte, é a única fonte para fé, e vocês vão ver num dos nossos tópicos ali, que é a nossa confissão de fé. O primeiro deles é crer que a Bíblia é totalmente inspirada, plena e verbalmente inspirada por Deus, e única fonte para a nossa vida, uma vida de fé e prática no Senhor é a Bíblia, tá? Então olha o que diz Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então a fé nos move, nós precisamos crer que ele não é uma fé tola, não é uma fé cega, é uma fé naquele que é o autor e consumador dela, Jesus Cristo. Firme fundamento, ou seja, não é cega, né? Às vezes as pessoas dizem, fé é dar o passo no escuro. Olha, né, uma frase bonita, mas fé é firme fundamento, ou seja, a fé que nós precisamos exercitar e desenvolver é crer que Deus pode fazer da maneira como Ele quer fazer e no tempo que Ele determinou para fazer. É isso. Da maneira que Ele quer fazer e no tempo que Ele determinou para fazer. Então nós precisamos exercitar a nossa fé e fazer com que a fé entre em ação. Certo? Nono, é isso, né? Nono, a igreja, ela deve trazer sempre uma consciência clara e prática de mordomia. O que é isso? O que é mordomia? É saber que a total consagração e submissão ao Senhor são características do discípulo frutífero de Jesus. Ou seja, tudo que Deus colocou na tua mão não pertence a ti, pertence a Ele. Né? Então você é um mordomo. Você é um mordomo da tua família, você é um mordomo dos teus filhos, você é um mordomo da tua casa, você é um mordomo dos teus bens, você é um mordomo dos teus dons, você é mordomo das tuas finanças. Então, nós precisamos trazer a mordomia para o nosso lar, para a nossa família, para as nossas relações, relação com os filhos, relação com a esposa, tempo de qualidade. Você precisa ser um mordomo do tempo, mordomo dos teus dons que você recebeu do Senhor, mordomo dos teus bens, né? E essa ideia de mordomia significa que nós temos que glorificar a Deus com tudo aquilo que nós temos e realizamos. E um mordomo sabe louvar o Senhor com tudo aquilo que tem, certo? Décimo, a igreja deve desenvolver uma atitude correta em relação à adoração e oração, né? É muito importante. Nossos cultos são cristocêntricos. São para o Senhor, para mais ninguém. Só Ele é exaltado, só Ele é adorado. Nós não temos culto em ação de graças pelo aniversário do pastor. Nós não temos... os únicos cultos que nós fazemos em datas especiais é o culto de Páscoa e a celebração de Natal. De resto, né? E todo ele centralizado na pessoa de Cristo. Tanto a Páscoa, que Cristo é a nossa Páscoa, e o Natal, que a gente entende que uma data que não é a data que Jesus nasceu, óbvio, mas uma data escolhida para comemorar
o nascimento do Messias, o qual Isaías 9,6 vai dizer, o menino nasceu, um filho se nos deu, e sobre seus ombros está toda a majestade, todo o principado. Ele é Deus forte, Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Então teríamos motivos para comemorar essa data todos os dias, ou melhor, todos os dias, né? Eu me lembro quando eu me converti na Assembleia de Deus, havia uma canção que a escola bíblica cantava na época de Natal, dizendo que sempre é Natal para mim. Ou seja, Natal é todos os dias, mas nesse dia nós celebramos e todos os nossos cultos são centrados na pessoa de Cristo, com a ideia de nós proclamarmos, adorarmos, rendermos graça a Ele, com oração, com súplicas, com exaltação ao nome do Senhor, porque o culto é para Ele. Então somos desafiados a glorificar a Deus por aquilo que Ele é e louvá-lo por aquilo que Ele fez e celebrar por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E aí Romanos 14, verso 17, vai dizer assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que trecho maravilhoso, né? E por último, e não menos importante, tão importante quanto qualquer outro valor, a igreja move-se pelo Espírito. Vivemos no Espírito, andamos no Espírito. Experimentar o fluir do Espírito em termos espirituais é o que nos dá vida. Mover-se no Espírito é ser cheio de Espírito. E até tem uma referência que eu quero ler, que não está aqui, que é Gálatas capítulo 5, verso 16 e o 26 e o 25. Diz assim, Gálatas 5,16 diz, digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E o verso de número 25 diz, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Ou seja, a igreja se move pelo Espírito. A igreja é uma igreja que ela é direcionada pelo Espírito Santo. Certo? Então, estes são os nossos valores aí, e valores que perpassam e estruturam a ideia do que é a igreja como corpo de Cristo. Certo? Próximo vídeo nós vamos falar sobre a importância da membresia e o que é ser parte de um corpo, parte do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. Ok? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.